Fala aí meu segundão, beleza? Rafael aqui falando, hein? Vamos lá para nossa aula de Química. Se encaminha aí para a página 480 do seu livro, certo? Aula tranquila, aula conceitual, molezinha. Falaremos aqui sobre separação de misturas. Lembrando que nossa aula passada foi sobre misturas, né? Então, o que é uma mistura? Recapitulando rapidinho. A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. A mistura ela vai ser a junção de duas substâncias diferentes, né? Quando uma substância é solúvel na outra, eu digo que eu tenho uma mistura homogênea. Exemplo, água e sal. Sal solúvel em água. Então, beleza, tem uma mistura homogênea que também posso chamar de solução, porque eu observo ali uma única fase. Mistura heterogênea é quando você tem, por exemplo, água e óleo, né? Óleo não sendo solúvel em água, logo você tem uma mistura onde existem duas fases ali, né? Que você chama de mistura heterogênea. Aqui nesse capítulo, né, vai ser abordado separação dessas misturas, né? A separação da mistura heterogênea e separação da mistura homogênea, né? É um bate-papo mais, né? Tem muita coisa aqui do nosso cotidiano, tem algumas que não nem tanto, né? Mas todas muito fáceis de visualizar, eu acredito, tá? Então, começando aqui pela mistura homogênea, vou tentar ser bem enxugado aqui, falar pouco, né? Porque é só uma apresentação mesmo. Boa parte da aula vai ficar a seu cargo, né? Que serão os exercícios do praticando desse capítulo, né? Pra galera que fica me perguntando aí qual é o praticando, é o do capítulo em questão, galera. Só sei lá, ó. Você vai vir aqui, vai rolar uma, duas e você chegou no praticando, tá? Ó, e você desenrola aí, beleza? Então boa parte vai ficar por conta de vocês lá, tá? Vou falar aqui só o mais importante, só vou esclarecer alguns pontos aqui, porque eu sei que outros estão muito na cara. Como, por exemplo, a nossa primeiro tipo de separação de mistura heterogênea, que é a filtração. Né? Então a filtração, olhando aqui, não sei se você já consegue fazer uma ligação direta com um cafezinho, por exemplo. Né? Você quer fazer um café? Ok, você precisa do pó do café, que você coloca aqui no seu coador, né? E logo em seguida você coloca a água. Né? Formou-se a mistura ali que será separada pelo seu filtro, né? Processo de filtração. Então aqui eu tenho um sólido, que é o pó do café, e o líquido, que é a água, beleza? O processo moleza não tem muito o que falar, né? Outro tipo de separação se dá entre sólidos e gasosos, né? Falei aqui, ó, do sólido e líquido, e outro tipo é o sólido dos gases, que você pode usar, por exemplo, como exemplo, o aspirador de pó, né? O que o aspirador de pó ele faz? Ele pega aquela poeira, né? Aquela sujeira ali, e ele aspira, ele puxa junto com o ar. Então, quando ele puxa, vem ar e vem a impureza, vem a sujeira junto, né? E aí agora você tem a sua mistura, você tem o seu ar e você tem lá a impureza que você quis retirar de determinado lugar, tá? O que o aspirador faz é o seguinte, quando ele puxa os dois, ok, lá dentro ele tem um filtro onde o ar passa e ele joga esse ar de novo para fora, e a poeira grosseira vai ficar retida no filtro. Tá? Então ali você faz uma separação de gás e sólido, tá? Enquanto aqui você faz de sólido e líquido. Tranquilo, né? Decantação. A decantação, posso ter dois tipos aí, né? De sólido com líquido e de líquido com líquido, né? Para decantar. Então vamos lá ao nosso exemplo do líquido com sólido. Você pega água, coloca areia ali, né? Você sacode, você vai ter aquela suspensão. E o que você precisa fazer para separar? O primeiro processo de separação que você precisa, deixar em repouso. Quando você deixar em repouso, você vai ver que a areia ela vai começar a assentar, ela vai decantar, ela vai ficar no fundo do recipiente, enquanto a água vai ficar na parte de cima, né? Ok, eles já estão separados. Agora preciso dividi-los não sei, em recipientes distintos, né? Então você vai esperar a areia decantar, decantou, você pega aquele frasco ali, você verte bem devagarzinho, que aí o líquido vai sair e a areia vai ficar. Tá bom? Outro processo também aqui é da água e do óleo, né? Quando você tem dois líquidos, né? Por terem densidades diferentes, o óleo ele fica na superfície, enquanto a água fica embaixo.
tá bom? Você pode até dar uma chacoalhada ali, né? Você vai ver que por conta da densidade, você vai observar que o óleo ele vai lá embaixo, mas ele vai começar a subir e vai ficar lá em cima, tá? Como eu posso separar isso daí, né? Com funil de decantação, né? Porque o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Como é que funciona um funil de decantação? Ele tem uma torneirinha aqui, uma válvula, né? Que é embaixo, né? Então você vai colocar o líquido aqui, né, a sua mistura, né, água e óleo, tá, que vai ficar aqui. A água vai ficar embaixo, você abre a válvula, o cara que está embaixo ele começa a escoar, no caso a água, e o óleo vai ficando. O óleo chegou nesse ponto, você fecha a válvula. Sua água vai ficar aqui e o seu óleo aqui, você fez uma separação, tá? A centrifugação, ela é a aceleração da decantação, porque a decantação você só tem que esperar, né, que a gravidade vai agir, né, e os corpos ficarão cada um em um ponto do recipiente, né? Então a areia vai ficar no fundo, que antes era uma suspensão, e a água em cima, né? Aqui a centrífuga ela acelera esse processo, né, com a velocidade, né? Aqui você usa para separar, por exemplo, a água do plasma do sangue, né? Então você pega o sangue, você coloca numa ampolinha aqui, que eu esqueci o nome agora. Caraca, ampola, foi feio, não é uma ampola. Caramba, o nome escapou, cara. Não é uma proveta. Não é uma proveta. Caramba, escapou. Vou lembrar em algum momento do vídeo e falo de novo, tá? Mas você vai colocar. Cara, que agora eu vou ficar aqui tentando lembrar, mas eu não vou apagar o vídeo, não vou editar, e uma hora vai vir a palavra, tá? Se não vier, eu escrevo nos comentários lá. Você vai colocar o sangue aqui, nesse frasco, né? E vai ligar a centrífuga. E o sangue, ele é um coloide, né? Ele até aparenta ser uma mistura homogênea, mas não é. E quando você ligar a centrífuga, ele vai fazer esse processo de separação, tá? É proveta. Não é proveta. Caramba, eu esqueci, cara. Não acredito nisso. Vai vir, relaxa. Separação magnética, né? Por imantação, tranquilo, né? Você vai ter uma agulha e palha ali. Pô, como é que eu posso separar os dois? Pô, pega um ímã, né? Molezinha, né? Não tem muito o que falar desse, né? Dissolução fracionada é um exemplo que não está no nosso cotidiano aí. E é legal a gente falar detalhadamente, né? Então, o exemplo que eu posso utilizar aqui na dissolução fracionada é areia misturada com sal, né? Como é que eu posso tirar aí, separar o sal da areia, né? Então você pega a água e coloca nesse recipiente onde vai estar contido a areia e o sal, né? A areia não é solúvel em água, então a areia vai ficar separada, né? O sal já é solúvel, né? Então o que eu tenho? Eu tenho areia e sal, coloquei água, o sal vai ser solubilizado pela água. Então o sal vai ficar junto com a água agora e a areia vai ficar depositada no fundo. Mesmo que você mexa lá com uma colher ou agite de alguma maneira, você vai ter o processo de decantação, né? A areia ela vai decantar, e em cima você vai ter água e sal e no fundo areia, né? Ok, você vai verter, como foi esse processo que eu falei aqui, você vai verter a água e o sal em um outro recipiente, e aí você já tem separados a água e a areia. E o sal, né? Água e sal juntos ali. O que tu faz? Tu pega essa água com sal e aquece. Aqueceu, a água ela vai evaporar, ficando no recipiente somente o sal. Tá bom? Então, dissolução fracionada, moleza. Você tem aqui a flotação, tá? Onde você é um caso que você teria, sei lá, areia e serragem, aí você coloca a água ali, o cara mais denso ele vai ficar em cima, depois você só separa, né? Mas a flotação é isso, né? Bem simples também. Catação, pô, esse está no nosso cotidiano pra caramba, né? Você separando, aqui ele tá separando grãos de café, mas geralmente a gente faz isso em casa com feijão, né? O feijão às vezes ele vem com aquela impureza, né? Ele vem com algumas pedrinhas, e você cata os bons dos ruins, né? Os feijões bons dos feijões ruins, ou você cata somente as impurezas. Moleza, né? Ventilação. Você vai separar o cara mais leve do mais pesado através de um vento, né? Ele dá aqui a casca do amendoim, né? Pode ser também a casca do arroz, né? Eu tenho um livro aqui do nono, em que eu até separei aqui para um exemplo aqui, lá na frente, que ele também mostra para você, ó, ventilação aqui. É o arroz e a casca, né? Como é que você separa? Pô, através do vento. Você tem um cara que é muito leve, que é a casca, e aí tranquilo. Né? Deixa eu separar esse livro aqui. Eu filmei minha bagunça ali, espero que não. Vou ter aqui a levigação, né? Onde você vai fazer essa separação do mais pesado do mais leve, mas com a ajuda agora da água e não do vento. Né? Moleza, né? O processo utilizado lá pelos garimpeiros, tá? Para você separar lá o ouro e a areia, né? Então ele usa ali a corrente d'água para fazer essa separação. Tranquilaço também.
tá? Ele tem aqui a peneiração, que, pô, isso também está muito no nosso cotidiano, né? Principalmente quem já mexeu com obra em algum momento, compra aquela areia lá e tem que dar uma peneirada, né? Para tirar as impurezas mais grosseiras, super tranquilo também. Você tem aqui a fusão fracionada. Fusão é aquele processo em que você pega um sólido, né, e passa para líquido, né? Isso é o processo de fusão, né? Quando é que você vai usar fusão fracionada? Quando você tiver aquele tipo de mistura de metais, né? E os metais, eles os metais não, mas todas as substâncias, elas possuem pontos de fusão específicos, né? Então, terão metais que terão pontos de ebulição mais elevados que outros, né? Então aqui, ó, vamos no exemplo que nada melhor. Ele bota aqui, ó, separar o chumbo do alumínio. Tá? Como é que você faz isso? O chumbo e o alumínio, eles estarão misturados ali no sistema. Você vai aquecer e um vai fundir primeiro que o outro, tá bom? Porque o ponto de fusão será diferente. Assim como as substâncias também possuem pontos de ebulição diferentes, tá? Cristalização fracionada, né? A cristalização fracionada é usada nas salinas, né? Onde se produz sal, né? Você, através da evaporação, então você tem a água e o sal. Eu falei dele aqui na dissolução fracionada. Ó. Dissolução fracionada. Lembra quando eu falei de você ter areia e sal? E aí você coloca a água ali, o sal ele vai ficar contido na água, né? E aí, o que você faz? Você evapora essa água para separá-la do sal, né? E aí você vai ter a cristalização desse sal. Eu dei um exemplo para vocês aqui, acredito que tenha sido para vocês sim, em outro vídeo. Deixa eu só puxar aqui da minha cabeça, mas eu tenho certeza que foi sim, né? Quando eu falei de pontos de saturação, eu falei para vocês assim, se não foi para essa turma, peço perdão, mas passo aqui a ideia de novo, que você pode fazer isso. Você pega água, sal, mistura, mas coloca uma quantidade legal de sal, onde ele vai ficar no fundo vai ficar como fundo de corpo, né? No fundo do recipiente, né? Você vai saturar, né? Vai saturar a solução, ela vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Enfim, eu tô com medo de falar muito, não lembro se foi para essa turma que falei ou não. Então o que você vai fazer? Você vai pegar água, você vai botar sal, vai botar uma quantidade de sal boa, onde o sal ele vai ficar depositado no fundo, tá? Você vai aquecer essa água. Você vai aquecer essa água aí. Aqueceu a água, beleza. Você deixa ela em repouso, dá uma resfriadinha nela. Você vai ver um processo de cristalização. Só que não por evaporação, né? Mas você vai ver o sal ele voltando para um arranjo diferente, né? Porque quando ele é solúvel, significa que ele foi disperso, né? Quando você evapora a água, de alguma maneira você está fazendo com que o sal se junte de novo, né? E aí isso vai acontecer em um formato diferente. As moléculas se ligarão de uma forma diferente da qual estavam ligadas no início. Então você vai pegar um sal super fininho, vai solubilizar lá. Quando você aquecer, você vai obrigar o sal a se reagrupar e ele vai cristalizar. Faz isso em casa aí que é bem legal, tá? E aí você tem a cristalização fracionada. Aqui ele está falando por uma evaporação total. O que eu estou falando para você é para você fazer por resfriamento. Mas você vai ter um processo de cristalização. Isso é legal pra caramba, né? Você tem aqui as misturas homogêneas, tá? De todas essas que falei, são as heterogêneas, tá? Essa daqui, elas são as homogêneas, tá bom? E aí você tem aqui a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples, ela vai se dar por pontos de ebulição diferentes, né? Então você tem, por exemplo, água e álcool, né? Você tem água e álcool, o álcool é mais volátil, o ponto de ebulição é menor do que o da água. A água evapora a 100 graus Celsius, né? O álcool, se não me engano, em torno de 80 graus ali. Então o álcool ele vai primeiro. Então se você fizer uma solução, uma mistura, né, homogênea, uma solução de água de água e álcool, e aquecer, o álcool ele tende a evaporar primeiro, né? Então o que é uma destilação simples? Essa separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Então aqui eu colocaria a minha água e o meu álcool em um balão, né? Aqueceria isso. O álcool ele ia evaporar primeiro, né? Então ele ia subir, ele ia passar para o estado de gás, ele ia subir e ele ia entrar nesse tubinho aqui, que é o meu condensador, né? Condensador, que irá fazer a substância condensar. Então vamos entender como é que isso acontece. Quando o meu gás entrar aqui, eu vou reduzir a temperatura passando água aqui. Então a água ela vai entrar aqui, uma água corrente, e ela vai sair aqui. E o gás ele vai estar nesse tubinho, porque é um tubo dentro de outro tubo, repara. O gás ele vai descer, e dentro desse tubo de fora aqui, eu vou estar resfriando, vou estar jogando água aqui, ó. Então eu vou estar obrigando o meu gás a condensar, porque eu vou reduzir a temperatura, né? Você tem lá, ó, deixa eu fazer aqui um esquema rapidinho, ó. Sólido,
líquido e gasoso, né? Então aqui, ó, aumento de temperatura, sólido vai para o líquido. Aumento de temperatura, líquido vai para o estado gasoso. Redução de temperatura, gasoso para o líquido. Então tu vai reduzir a temperatura aqui com água corrente para o seu gás, o cara que está no estado gasoso, passar para o estado líquido. E aí você vai ter o álcool líquido sendo despejado aqui. Fiz isso no técnico, né? Sempre uso esse exemplo, porque foi uma coisa que me marcou na época, né? Pegamos um vinho, né? Vinho tinto, botamos aqui, aquecemos e separamos, né? O álcool do vinho do suco do vinho, né? E aí eu tinha álcool líquido aqui, né? Por esse processo de destilação simples, né? A destilação fracionada, você terá um líquido ali, você vai ter um líquido onde você tem substâncias com pontos de ebulições muito próximas, né? Isso aqui é utilizado muito no petróleo, né? Isso aqui é utilizado no petróleo. O seu livro ele nem abordou tanto isso, mas eu tenho um livro aqui do nono que ele evidencia isso melhor. Ó, peguei aqui para você dar uma olhadinha, tá? Então você tem aqui o petróleo, que é aquele líquido lá, e lá dentro você tem substâncias com pontos de ebulição diferentes. Então quando você chega a 20 graus, você tem os gases, né? Então o primeiro cara que você produz ali na extração do petróleo, né, no processo de destilação do petróleo, vai ser, por exemplo, o gás de cozinha, o butano, né? A 160, aí você quer dizer, você precisa aquecer um pouco mais. Você tem a produção da gasolina, e você aquece um pouco mais. Em 210 graus você vai ter a produção de querosene, depois a produção do diesel, né? E depois óleos mais pesados. Ficando o restante que sobrar é o crack que nós chamamos do petróleo, né? Que é usado para asfalto, pneus, etc. Tá? Então o petróleo ele passa por esse processo de destilação simples, fracionada, perdão. Né, onde você vai ter uma substância que ali dentro tem outras substâncias, né, você tem uma mistura, e ali dentro dessa mistura tem outras substâncias com pontos de ebulição diferentes. Né? E aí, por etapas, você vai separando esse cara. Tá? E o último ali é a liquefação fracionada, que é o processo inverso. Né? Você vai ter aqui, você vai ter os gases, né? Ali diversos gases, e cada um vai liquefazer, ou seja, ele vai passar do estado gasoso para o líquido a uma dada temperatura, né? Tá bom? Aí ele tem aqui o gás nitrogênio a menos 196, né? O argônio a 188, né? O oxigênio menos 183, tá bom? Então é isso, turma. Peço que vocês façam aí o praticando. Aulinha simples, né? Um bate-papo legal, né? Tem coisa aí, como eu falei, tem coisa que está no nosso cotidiano, tem coisa que não está aí, né? Me atentei mais ao que tá, né? E tamo junto. Faz isso aqui da cristalização, que vai ser legal, tá? Não é esse processo aqui, mas você vai ver uma cristalização de fato. Você vai ver que você vai botar um sal bem fininho e quando você resfriar, ele vai cristalizar. Lembrei o nome do cara. Tubo de ensaio. Tamo junto. Um abraço. É isso.